Tem os nomes dos remédios, né? Amobarbital, barbital, butarabarbital, fenobarbital, é o nome comercial Gardenal, que é o mais comum, tá? E tiopental, que é o Denvinal, tá? Ação curta imediata. Então esses remédios aqui também são utilizados como anestesias, geralmente são hipnóticos, né? O que eles fazem no nosso organismo? Eles agem no sistema nervoso central, como a maioria. Podem causar uma depressão profunda, mesmo em doses que não têm efeito sobre outros órgãos. Aí pode variar de um efeito sedativo, anestésico cirúrgico ou até a morte, que pode dar parada respiratória, tá? Eles causam sono, podendo induzir apenas o relaxamento, efeito sedativo, ou sono, que é o efeito, o sono aquele mais profundo, que é o efeito hipnótico, dependendo da dose utilizada. São utilizados também, gente, em pessoas que têm convulsões, tá? Absorção, metabolismo e excreção. Pode ser por via oral, intramuscular, endovenoso ou retal, tá? Que são pelos supositórios. Independentemente da via, né, ele se distribui uniformemente para os tecidos. Depois da absorção, eles se ligam a proteínas do sangue e vão agir no cérebro devido ao seu alto fluxo sanguíneo, porque os receptores deles estão lá, tá? Os efeitos depressores começam de 30 segundos a 15 minutos, dependendo da via, tá? A via intravenosa é mais rápida, a retal também, né? E são metabolizados no fígado e excretados pela urina, tá? Como a maioria dos medicamentos. Eles são metabolizados no fígado, que deixam em moléculas menores para depois serem secretados pelos rins, tá? Aí a gente tem envenenamento barbitúrico, tá? É um problema que pode levar à morte. A gente fala, na verdade, que o paciente está impregnado, né, do medicamento. A dose letal varia de acordo com muitos fatores. O envenenamento grave ocorre com a ingesta de uma só vez de doses 10 vezes maiores que a dose hipnótica total. Então, às vezes a gente tem a dose no Gadernal, por exemplo, 200 mg para o efeito hipnótico para a indução do sono. Então ele tem que tomar 10 vezes mais, ou seja, 2.000 miligramas, né, para dar envenenamento e levar à morte, né? Então, ou seja, 10 comprimidos levaria o paciente à morte, né? E outros agentes que foram utilizados juntos, né, em concentrações que causam a morte, são mais baixas. Em caso de envenenamento grave, o paciente apresenta-se comatoso, ele não responde. A respiração pode ser lenta ou rápida e curta, depende, né, da resposta do paciente. A pressão sanguínea baixa, o pulso fica fraco e rápido, as pupilas ficam mióticas, reativas à luz e o volume urinário diminuído, que entra em estado basal, né? As complicações que podem ocorrer, insuficiência renal e complicações pulmonares, né? Porque pode broncoaspirar, tá? O tratamento nesses casos é de suporte até o paciente conseguir se restabelecer, tá? A tolerância, né? Quanto mais usa, mais o sistema nervoso central se adapta. O grau de tolerância é limitado, já que há pouca ou nenhuma tolerância aos efeitos letais desses compostos. Overdoses de barbitúricos, ou seja, quando o organismo entra em colapso por conta das doses, né? É quando a pessoa toma as doses maiores que as prescritas ou associa-se com o álcool ou algumas drogas depressoras, tá? Sintomas de overdose incluem falta de energia, dificuldade de raciocínio, lentidão na fala, sonolência, respiração fraca, em casos graves coma e morte.
A dose letal dos barbitúricos varia bastante com a tolerância de uma pessoa para outra, tá? Então vai do organismo a dose letal, tá? A dependência, eles desenvolvem alto grau de dependência, né? E o uso abusivo de barbitúricos com finalidade recreativa para reproduzir sensação de relaxamento, contentamento e euforia, ou seja, de droga, né? Resulta em sérios riscos de parada respiratória. E se não tiver suporte, pode ocasionar a morte, né? Para o tratamento da dependência, né? Porque nesse caso a reação de abstinência é grave e difícil, embora alguns remédios possam ser utilizados para aliviar, tá? É pior o estado de abstinência do que dos benzodiazepínicos, né? Embora os dois são difíceis de tratar. E as reações da crise de abstinência, né, varia de um medicamento para o outro. Às vezes algum requer até a hospitalização, né? Geralmente é o que eu falei para vocês. Tem que se desmamar o paciente, né? E tirando aos poucos, diminuindo a dose, alternando os dias, aumentando os dias sem, tá? Certo? Então agora a gente vai falar um pouquinho dos opioides, os opiáceos, que também são utilizados em alguns medicamentos, tá? O histórico, o ópio, né, sempre foi utilizado desde a civilização antiga mediterrânea, né? Eles já utilizavam o ópio. Em 1776, o uso do ópio foi amplamente incentivado na Guerra Civil Americana para alívio da dor, porque alivia a dor, tá? São medicamentos como a morfina, que vão ter uma analgesia, alívio da dor, só que, porém, se muito utilizado, a gente vai ter pacientes indo no pronto-socorro por conta de crise de abstinência para tomar morfina, tá? O que já ocorre com muitos pacientes, até que tal. No Brasil, casos de dependência de opioides foram relatados até a metade do século 30, dos anos 30, desculpa. No estado do Rio de Janeiro, as bocas de fumo de ópio podiam ser encontradas em pequenos prédios. Esses lugares eram denominados becos de ferreiros, tá? O mundo pós-moderno, né, pode ser caracterizado por várias alterações nos hábitos e no comportamento, incluindo o aumento assustador de drogas pelo mundo. Então não é só no Brasil, tá, gente? É no mundo inteiro. Tem ainda governos que usam o ópio para deixar a população meio, como que a gente fala, desorientada e não reagir a certas atitudes opressivas dos governantes, tá? Os opiáceos, né, é obtido através do pó do ópio. São opiáceos naturais quando não sofrem nenhuma modificação. A morfina, a codeína, ou opiáceos semissintéticos, quando eles passam, né, por algum processo de química, tá? Como é o caso da heroína, né? Muito utilizada aqui no Brasil, se usa muita cocaína. Nos Estados Unidos eles usam muito a heroína, né? E a gente tem os opioides, que é o meperidina, fentanil, oxicodona, propoxifeno e metadona. Geralmente esses medicamentos são utilizados em anestesia, tá? São substâncias sintéticas semelhantes à dos opiáceos, mas eles têm um alto efeito analgésico e um efeito hipnótico, né? Por apresentar efeitos analgésicos e hipnóticos, são também conhecidos como narcoanalgésicos, tá? Aqui é a estrutura deles. Mecanismo de ação: a morfina se encaixa no seu receptorzinho nos neurotransmissores, né? E tem a diminuição da liberação de neurotransmissores, ok? Os receptores opioides pertencem à família dos receptores acoplados à proteína G
inibem. Isso aqui, gente, seria em anatomia, só que é uma coisa mais que eu não expliquei, para falar a verdade, em anatomia para vocês, mas você sabe que todo medicamento tem o seu receptorzinho, que é a chavinha que ele se encaixa para agir onde que ele tem que agir, tá? Mesma coisa isso, mesma coisa isso, né? E milhares de pessoas morrem, não só nos Estados Unidos e Europa aqui, mas em todo o mundo, intoxicados por heroína ou morfina, né? E ao ser utilizados como injeções, podem adquirir doenças infecciosas como AIDS e hepatite. Em saúde pública, a gente trabalha com redução de danos. A gente não dá camisinha para evitar doenças sexualmente transmissíveis. Então, se algum usuário for lá e pedir seringa e agulha, a gente fornece para ele não ter contrair nenhuma doença assim transmissível pelo sangue. AIDS, hepatite, HTLV, tá? Aqui no Brasil, o propoxifeno, que é o Hfan, foi utilizado com muita frequência e de forma indevida por via endovenosa, o que causou flebites e até amputações de membros, porque às vezes eles não pegam a veia, e se pegam é uma substância muito corrosiva. Então vai causar a flebite, da flebite pode dar trombos que levam à amputação, tá? Mas assim, são raros os casos de dependência dessa droga no Brasil. Como os opiáceos, os opioides são usados na forma oral por comprimidos e cápsulas, tá? Ou em forma de ampolas no uso hospitalar. Xaropes e gotas à base de codeína não são mais fabricados, mas antes eram, tá? O uso médico dos opiáceos, opioides, tá? Geralmente é utilizado em pacientes com dor extrema, no caso de câncer, grandes queimaduras, politraumatizados, né? E só podem receber por receita médica, né? E assim, geralmente eles receitam mais morfinas para pacientes com câncer ou pacientes que têm dores muito fortes, né? Porque a morfina é um dos poucos medicamentos que abrandam a dor nesses casos, tá? O uso não médico dos opiáceos, opioides, né? Geralmente as pessoas usam como droga mesmo, para curtir um barato, né? Para ter sensações de prazer, né? Ou fazem uso indevido sem nenhuma doença ou sentir dor, o que não pode. Por isso que é controlado, tá? Quantos usam indevidamente opiáceos, opioides? Na Europa, na América do Norte, muitos usam através das veias, morfina, heroína e outros narcóticos, tá? No Brasil, graças a Deus, o uso na veia é menos indicado, é menos utilizado, né? E assim, poucos lugares tratam, né, os dependentes de morfina ou heroína. Via de regra, essas pessoas retornam da Europa ou dos Estados Unidos, onde o uso é mais amplo, né? Os efeitos físicos agudos, né? Ou seja, o que acontece após o uso dessas substâncias, dá uma contração acentuada da pupila, chegar a se ficar bem pequena, tá? Pode dar uma paralisia do estômago cheio, né? Que o estômago não consegue fazer a sua digestão. Os intestinos também ficam paralisados por conta que essas drogas levam à diminuição do peristaltismo, né? E quem utiliza tem forte prisão de ventre e uma constipação, tá? São utilizados também para combater as diarreias, né, no seu uso terapêutico, tá? Então, quem tá com uma diarreia muito forte, eles usam para conter, porque diminui o peristaltismo, né? Com doses maiores ou em pessoas sensíveis para ocorrer queda de pressão arterial, o coração fica mais lento, a frequência respiratória diminui e a pele pode ficar meio azulada, tá? Porque diminui, né, o débito cardíaco, tá?
Efeitos físicos crônicos, né? Ou seja, com o tempo prolongado do uso desses opiáceos pode provocar tolerância. Então, cada vez mais a pessoa precisa aumentar a dor e dependência. A pessoa fica com prisão de ventre crônica, estômago sempre empachado, aquela má digestão, né? E com a visão prejudicada porque a pupila fica pequenininha, miose. Os efeitos psíquicos agudos, né? Eles têm o mesmo efeito no cérebro, diminuem a sua atividade. Tudo fica sendo principalmente uma questão de dose. Assim diminui a nossa vigília, né? Que precisa ter. A gente precisa ter a vigília para ficar atento, né? Outras por suas vezes de 5 a 10 vezes da dose usual para produzir os mesmos efeitos, como a codeína e a meperidina. Então elas são mais fracas do que a morfina e a heroína, tá? A codeína ela tem sido usada como antitussígeno também, por ser boa para diminuir a tosse, porque ela vai diminuir o peristaltismo e a indução da tosse, então ela ajuda também. Já outras têm a capacidade de levar a uma dependência mais facilmente, que é o caso da heroína, principalmente se injetado na veia, né? Todas essas drogas em doses um pouco maior podem ser usadas pelo médico por deprimir outras regiões do cérebro, o batimento cardíaco e a pressão do sangue. Então é utilizado também em níveis farmacêuticos, tá? Mas geralmente eles usam esses remédios sem prescrição médica, que vai levar a um estado de torpor, a pessoa fica, né, jogada, isolamento da realidade do mundo, calmaria, onde realidade e fantasia se misturam, um sonhar acordado, um estado sem sofrimento e afeto meio embotado sem paixões, ou seja, essa pessoa fica sem sentimentos, tá? Enfim, fuge das sensações, que é a essência do viver, né? Porque ela vive em outro mundo, no mundo de ilusão, para falar a verdade, né? O que fazem os opiáceos, opioides, com a mente quando usados continuamente, né? Pode provocar a dependência. A mente da pessoa fica completamente obnubilada. A melhor tradução desse termo é abestalhada, tá? Ou seja, a pessoa não fica mais em contato com a realidade. Aquela pessoa vai lembrar um esquizofrênico, tá? Vai ter visões, vai ter o seu mundo, não vai ter uma vida social, tá? Os opiáceos, opioides afetam o desempenho escolar, claro, porque dá sonolência e turvação dos processos sensoriais e mentais. Fora que a pessoa não tem interesse de mais nada, né? Nem em vida social, nem em vida escolar, nada, tá? Os opiáceos, opioides são utilizados como medicamentos? Lógico. A morfina é amplamente utilizada como analgésico, antidiarreico ou para tosse. Já a codeína é utilizada para tosse e dor, né? A heroína aqui não tem nenhum uso clínico. Uso na gravidez, né? São contraindicados, porque a criança pode ter crise de abstinência quando nascer, tá? Dependência e síndrome de abstinência. A dependência física de opiáceos se desenvolve rapidamente e as alterações adaptativas já ocorrem com a primeira dose, igual tipo crack, 1, 2 doses já vicia, tá? Após a administração crônica, a pessoa vai usando. A suspensão do uso causa irritabilidade, calafrios corporais, convulsão, que pode levar à morte, cãibras, cólicas, diarreia, lacrimejamento e vômito. Tá? Esses sintomas podem durar até 12 dias. As pessoas podem parar de usar esses medicamentos, né, dessas drogas, né? Pode, mas abruptamente vai desenvolver a crise de abstinência. A pessoa precisa, né, de acompanhamento médico, diminuir gradualmente a dose, depois ir tirando dia sim, dia não, igual eu falei para vocês. Tolerância com o uso dos opiáceos opioides. Já com 12 a 24 horas após a administração de morfina,
já começa a se ter uma tolerância, né? E depois de várias doses, a pessoa precisa cada vez mais doses aumentadas para obter o mesmo efeito, principalmente no caso de câncer e na dor. Dor no caso de câncer, tá? Desculpa. O que acontece se uma pessoa for surpreendida usando? Se não for por receita médica, né, deverá ser considerado dependente e tem que se submeter a tratamento. Para o uso de superdosagem, o uso do antagonista é o naloxona IV, tá? Nos casos de superdose, tá? Nos casos dependentes de morfina e heroína, geralmente a metadona VO é um dos medicamentos mais amplamente utilizados, tá? Após uma dose de metadona é dada a clonidina em uma dose de 0,3 a 1,2 mg para evitar a síndrome de abstinência. E depois a manutenção da terapia detox, né? É o naltrexona para desintoxicar. No Brasil não existe clínicas especializadas disponíveis para tratamento de manutenção com metadona, tá? Então, seria importante ser estimulado a construção ou abertura dessas clínicas, tá? Aqui é um fluxograma, que já vimos o que significa fluxograma, né? Então, paciente ambulatorial dependente de opioides, bupremorfina, tá? Se for sem sucesso, metadona, somente em pacientes internados, após a liberação. Aí tem os remédios para prescrição. Se for exitoso, já prescreve os medicamentos, ok? Aqui tem as vias dopaminérgicas, né, que as substâncias fazem um belo estrago, né?